Glória a Deus. Eu quero saudar a igreja de Simonésia, trazendo um abraço daquela pessoa que nós tantos amamos, que nos convidou para estar aqui, o pastor Romerito, como já foi dito. Eu e minha esposa, a esposa do pastor, está aqui representando o pastor Romerito. Ele nos convidou para estar trazendo a palavra. E eu me sinto muito feliz, muito honrado, porque é um dia muito especial. É um dia que eu tenho certeza que vai ficar marcado no meu e no seu coração. O início de uma grande caminhada, de uma grande jornada, até quando aquele que nós amamos, o nosso amigo fiel, retornar para nos levar para o tempo dele. Amém? Eu quero convidar os irmãos a estar abrindo a palavra do Senhor em Atos, primeiro Evangelho, primeiro livro do Novo Testamento, Atos capítulo 2, primeiro não, quinto livro, aliás, perdão. Quinto livro do Novo Testamento, livro de Atos, capítulo 2, versículo 37. A palavra do Senhor diz assim em Atos 2:37. Ouvindo eles estas coisas, confundiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para nossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Soberano de Israel, queremos louvar o nome do Senhor por esse dia. Queremos louvar o nome do Senhor, meu Pai, por essa cidade, por essa casa, meu Deus. As portas do templo, Pai, estão sendo abertas nessa noite. Mas aqui já existia uma igreja, meu Deus. E nós queremos louvar o Senhor. Queremos agradecer ao Senhor, meu Pai, e pedir que essa casa venha ser limpa, meu Pai. E na porta dessa casa venha alguém vai chamar de Espírito Santo. Que venha atrair o povo dessa cidade. E que essa casa seja um divisor de águas, meu Pai, no mundo espiritual. Para toda a cidade de Simonésia. Meu Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela palavra que foi lida. O Senhor disse que a palavra é do Senhor e o Senhor vela sobre a tua palavra para fazer o cumprir. E meu Pai, o Senhor também disse que a tua palavra jamais volta vazia. E nós queremos um Deus que tudo pode, que faz infinitamente mais do que pensamos e imaginamos. Nós queremos louvar o Senhor, entregar tudo no teu controle, tudo na tua direção. E pedir, meu Pai, fala conosco. Meu Deus, aquilo que nos atrapalha ouvir a voz do Senhor, o Senhor joga por terra e nos dê, meu Pai, entendimento, compreensão da tua palavra. Nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podemos sentar, meus amados. Essa narrativa da palavra de Deus é extremamente importante para cada cristão nos dias atuais, como foi nessa ocasião. Pedro fala ao povo sobre o que havia acabado de ocorrer. Em sua fala, Pedro não estava apresentando a cruz como lugar onde subiu uma pessoa irrepreensível que deu a vida pelo mundo. Não. Mas sim, Pedro falava como um lugar onde Israel matou o seu próprio Messias. Nesse texto aqui, Pedro não estava falando da cruz, apresentando a cruz como um lugar onde Jesus subiu naquele madeiro e
da humanidade. Pedro, na verdade, aqui está repreendendo o povo, está ensinando o povo, mas também está falando ao povo: vocês acabaram de cometer o maior crime da história da humanidade. E ouvindo essas palavras, o povo faz uma pergunta, não somente para Pedro, mas para todos os apóstolos que ali estavam. Quando o povo ouve Pedro falar, quando Pedro chega e fala: olha, aqui eu estou apresentando essa cruz aqui, eu não estou apresentando eu como lugar onde subiu aquele que era irrepreensível e morreu por mim, por você, mas eu estou apresentando este lugar. Este lugar é o lugar onde vocês não receberam o próprio Messias de vocês, aquele que veio para vocês, judeu como vocês, e vocês lançaram ele aqui nessa cruz, o seu próprio Messias. Pedro agora fala isso a esses irmãos, e esses irmãos que estão ouvindo Pedro, o coração deles agora fica apertado, e eles indagam Pedro, eles fazem uma pergunta para Pedro, mas a pergunta não é somente para Pedro. A pergunta ela foi direcionada para todos os apóstolos que se encontravam ali naquele momento, todos os discípulos, e eles começam a perguntar: por que nós fizemos isso? O que vai ser de nós? O que Deus vai fazer com nós? O que podemos fazer para não sermos consumidos por Deus? Ou seja, nós crucificamos seu filho inocente. O que podemos fazer para sermos perdoados e salvos? A narrativa relata que Pedro imediatamente respondeu à pergunta dessas pessoas. Lá no versículo 38, olha para você ver o versículo 38. Respondeu Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Em outras palavras, meu amado, as pessoas estavam se dizendo agora para os apóstolos: depois de nós sabermos que nós crucificamos aquele que era irrepreensível, depois de saber que nós lançamos na cruz aquele que veio para nos salvar, depois de nós lançarmos na cruz aquele inocente, Filho de Deus, Todo-Poderoso, o que será de nós? O que há de acontecer conosco? Ainda existe esperança para nós? É isso que o povo está perguntando agora aos apóstolos. É isso que esses 3.000 que nós vamos ver à frente, quase 3.000 convertidos, 3.000 batizados em Cristo Jesus, antes de ser batizado, essa foi a pergunta crucial que eles fazem àqueles apóstolos. Ainda existe uma chance para nós, depois de nós termos cometido tamanho crime contra o nosso Deus? É interessante que Pedro estava pregando a mesma mensagem de João Batista: arrependei-vos. Se você parar para pensar, a resposta de Pedro é a mesma mensagem de João Batista: arrependei-vos. Essa era uma marca da mensagem anunciada pelos discípulos de Jesus: arrependei-vos. Se tem uma coisa que marcava naquele tempo, se tem uma coisa que mostrava quem eram os discípulos de Jesus naquele tempo, era a forma como eles pregavam, ensinados pelo próprio mestre, bebendo na fonte de Jesus. O ponto crucial da mensagem de todos os apóstolos de Jesus era: arrependei-vos. Esse era o ponto principal. Eles eram conhecidos por essa marca. A mensagem deles tinha essa marca, tinha esse ponto-chave, esse ponto principal. Pedro também destaca a importância do batismo nesse texto, pois para a igreja primitiva, o batismo significava fé. Eu quero nessa noite compartilhar com os irmãos a história de uma igreja que na Bíblia é chamada igreja primitiva. Nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos um pouco da história dessa igreja, alguns elementos que é essencial para que uma igreja hoje no século 21 ela possa ser uma igreja que esteja dentro do padrão de Deus, ela possa ser uma igreja que esteja testemunhando de Cristo, uma igreja que possa ter uma adoração, uma pregação, um direcionamento, como existia na igreja primitiva. Glória a Deus. A igreja primitiva nos ensina muito nos dias de hoje, e é isso que eu quero compartilhar com os irmãos. E eu tenho o título para essa mensagem: Elementos de uma igreja viva. Elementos de uma igreja viva. Características de uma igreja viva. E interessante que a narrativa relata que à medida
que as pessoas iam ouvindo essas palavras proferidas por Pedro, essas pessoas iam aceitando o Evangelho da cruz. O texto nos mostra que naquele dia houve quase 3.000 batizados. O Espírito Santo usou a mensagem de Pedro para tocar no coração dos ouvintes. Não é diferente hoje, porque o Espírito Santo ele já está aqui. Ele usa a palavra, ele usa a nossa vida, porque é Ele quem fala, não somos nós, para tocar no meu e no seu coração. O mesmo Jesus, o mesmo Deus que estava cuidando da igreja primitiva, que estava operando milagres e prodígios no meio da igreja primitiva, é o mesmo Deus hoje, porque o nosso Deus é imutável. Mas existe algumas atitudes, alguns elementos que atraem a presença do nosso Deus. A igreja primitiva, ela tinha atitudes que atraíam a presença do Espírito Santo de Deus. Interessante que o texto que lemos nos afirma que os cristãos dessa igreja perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Diz o texto que eles tinham temor e todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Ou seja, era uma igreja que vivia unida. Era uma igreja que estava sempre junta. Igreja, querido, não é esse templo bonito. Igreja sou eu e você. Glória a Deus. E diz que os membros desse templo, dessa igreja, chamada de igreja primitiva, eles estavam juntos no partir do pão, eles estavam juntos nas orações. Interessante que esse partir do pão não era somente num lugar específico. Eles andavam de casa em casa entre os irmãos, repartindo pão, comendo junto. Eles sustentavam em oração materialmente uns aos outros. Diz a palavra que assim a igreja ia crescendo mais e mais, dia após dia. Interessante que, queridos, os irmãos da igreja primitiva, quando havia um irmão entre eles passando necessidade, eles vendiam seus bens para repartir com aqueles que estavam necessitados. Era uma igreja que amava uns aos outros. Era uma igreja que tinha amor pelo outro. Era uma igreja que sabia repartir amor. Esse texto revela algumas verdades para o povo de Deus nos dias atuais, que são imprescindíveis para o crescimento e salvação da igreja, composta por mim, composta por você, composta por nós. Esse texto ele vai revelar para nós 4 elementos, quatro verdades, para que nós possamos entender como nós hoje, igreja do século 21, temos que ser para alcançar essa salvação e atrair para perto de nós a presença do Espírito Santo, como a igreja primitiva atraía. Interessante que me chamou a atenção, nós vivemos um momento onde o amor tem se esfriado a cada dia. E a igreja primitiva nos dá uma lição de amor. Aqueles irmãos amavam uns aos outros. E a primeira verdade que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite é que a igreja precisa pregar a mensagem da cruz hoje. A primeira verdade que Deus falou comigo, e essa mensagem Ele me deu já tem uns 3 meses, e eu venho em cima dele estudando. E a primeira verdade que Ele ministrou no meu coração é que a igreja precisa hoje, no século 21, pregar a mensagem da cruz, que é arrepender-se. Abra comigo. Olha aí ainda nos Atos 2:38. Pedro disse, respondeu, Pedro, arrependei-vos. Arrependei-vos. Abra ainda sua Bíblia em Mateus, no capítulo 3,
e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Interessante aqui, olha o verso 2 aí. O que João diz primeiro? Antes de se vestir, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quero que você abra sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 4, aí pertinho mesmo. Não foi só uma palavra que Pedro e João falou. Mateus 4, versículo 17, diz assim: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A primeira verdade que o Senhor ministrou ao meu coração é que a igreja do século 21 precisa pregar o evangelho da cruz, precisa anunciar a mensagem da cruz, arrependei-vos. A mensagem de Pedro não foi diferente da mensagem de João Batista e da própria mensagem de Jesus. Todos pregaram a necessidade do arrependimento na vida de todo mundo, para que esse seja perdoado, a fim de que alcance a vida eterna em Cristo Jesus. A igreja do século 21 tem pregado sobre prosperidade financeira, tem feito campanhas de cura e milagre, tem pregado sobre casamento, tem pregado sobre relacionamento. A igreja do século 21 tem pregado diversos temas. Não que isso seja errado, pelo contrário, mas o que tem que ser prioridade hoje é o arrependimento. É preciso a pregação do arrependimento. Não que as outras coisas não sejam importantes, não, mas a igreja tem esquecido de pregar a mensagem da cruz, arrependei-vos. Porque, querido, somente o que vai nos levar à salvação em Cristo Jesus é o arrependimento. E interessante que a igreja desse século tem deixado de pregar essa mensagem. Todas as outras coisas são importantes, como eu disse, mas a fundamental é o arrependimento. Abra comigo em Mateus novamente. Mateus, capítulo 6, versículo de número 31. Diz assim: portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã dará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Interessante que Jesus está ensinando mais uma vez aqui. Não preocupe com as coisas desse mundo. Busque primeiro o meu reino e a minha justiça, porque todas as outras coisas serão acrescentadas a vocês. Em outras palavras, eu conheço as suas necessidades. Eu vou suprir todas as suas necessidades. Mas o foco da mensagem do verdadeiro discípulo de Jesus é: arrependei-vos, porque chegaram o reino de Deus. É interessante que quando as pessoas estão atrás de uma mensagem superficial, que satisfaz suas vontades, quando são confrontadas com a palavra de Deus, tem pessoas que abandonam a igreja. Quantas vão até o pastor e dizem para o pastor, depois de uma mensagem: pastor, maneira um pouquinho aí a palavra. Interessante que Pedro não aliviou na palavra. Pedro estava pregando a mensagem da cruz. Não foi diferente no passado também. Se hoje acontece essa situação, quantas pessoas que quando o pastor prega determinada mensagem, ele fica revoltado. É o que tem mais acontecido hoje nas igrejas. Revolta com o pastor. E isso não foi diferente no passado. Você está lembrando de João Batista? Por causa de pregar a verdade, passaram a espada na cabeça dele. Você está lembrado de Estevão? Por causa de pregar a verdade, foi apedrejado até a morte. Interessante que Deus está nos chamando nessa noite, independente das circunstâncias, a mensagem da cruz precisa ser anunciada.
Mas esses irmãos que estavam ouvindo Pedro fizeram diferente. Deram crédito na palavra de Deus. Quando confrontados por Pedro, eles tiveram uma atitude diferente. Eles perguntaram: o que nós podemos fazer para mudar essa situação? Eles não revoltaram por Pedro. Foram diferentes. O que nós podemos fazer diante dessa palavra? E interessante que essa atitude levou eles ao arrependimento, ao perdão dos seus pecados. Essa igreja que está sendo levantada hoje, querido, em Simonésia, é uma igreja que anuncia o arrependimento. Essa igreja de Simonésia é a igreja que anuncia o arrependimento. E será uma pedra de tropeço para o inimigo da nossa alma, na cidade de Simonésia, no nome de Deus. Glória a Deus. Todo o Ministério Batista do Calvário tem compromisso de anunciar: arrependei-te, a mensagem da cruz. E não é diferente nessa igreja. Eu quero compartilhar uma segunda verdade: é que os verdadeiros cristãos perseveram na doutrina de Cristo. O verdadeiro cristão, ele sempre vai perseverar na doutrina de Cristo. Olha os versículos 42 e 46, lá em Atos, no capítulo de número 2. Olha como esses irmãos da igreja primitiva estavam perseverando na doutrina dos apóstolos, na doutrina de Cristo. Versículo 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Versículo 46: diariamente perseveravam, unânimes no templo. Diariamente, não era de vez em quando, diariamente perseveravam, unânimes no templo. Unânimes, juntos, na mesma visão, no mesmo propósito, na mesma unção. Esses irmãos, eles perseveravam juntos. A segunda verdade que eu, Adriano, preciso aprender nessa noite é que o verdadeiro cristão, ele persevera na doutrina de Cristo. Os cristãos narrados neste texto perseveraram no Senhor. Eram pessoas que perseveravam no Senhor. E o Senhor agrada quem persevera na palavra dele. Mas ele também não se agrada daquele que oscila no caminhar com ele. Eu quero que você abra comigo lá em Tiago, no capítulo 1. Tiago, no capítulo 1, versículo 2, diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Versículo 12 do capítulo 1 de Tiago: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Esses irmãos perseveravam na doutrina de Cristo. Aquele que deseja habitar nas mansões celestiais de Deus precisa perseverar na caminhada com o Senhor. E eu quero que você abra comigo lá em Isaías. Lá em Isaías está falando como a consequência daquela pessoa que persevera no Senhor. Quem que vai ganhar com isso? Quem que vai ter com isso de perseverar no Senhor? Isaías, no capítulo de número 40, versículos de número 30 e 31, diz assim: os jovens se cansam, se fatigam, e os moços de exaltos caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Precisamos esperar no Senhor. Não podemos ser inconstantes no Senhor. Interessante que esses irmãos, eles perseveraram na doutrina do Senhor. O Senhor não prometeu que a caminhada, para mim e para você, não ia ser fácil, ia ser um mar de rosa, não. Mas Ele deixou uma palavra
para mim e para você, que está lá em João, no capítulo de número 16. João, no capítulo 16. Versículo de número 33. Ele nos deixa uma palavra. E ele diz assim: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Querido, Deus ele deixa uma palavra para mim e para você nessa noite, para a gente ser perseverante na caminhada com Cristo. Quantas pessoas iniciam a sua caminhada com Deus? No início são pessoas que participam de tudo na igreja, são pessoas que estão sempre à disposição, não perdem o culto, em tudo que é solicitado está sempre disposto. Passa algum tempo, essa mesma pessoa está desanimada, está cansada, está esgotada, não tem o mesmo vigor que tinha quando chegou à igreja. O verdadeiro cristão, ele não é inconstante. E eu quero que os irmãos abram comigo lá em Tiago novamente. Capítulo 1. O verdadeiro cristão, ele nunca vai ser inconstante. Os membros da igreja primitiva não eram membros inconstantes. E nós vamos saber o que é essa inconstância. Tiago 1, 7, 8. Diz assim: não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobro, inconstante em todos os seus caminhos. O que é uma pessoa inconstante, meu amado? É uma pessoa que um dia ele quer o Senhor, no outro dia ele não quer mais. É uma pessoa que um dia ele está animado em vir para a casa do Senhor, no outro dia ele não está mais. É uma pessoa que um dia ele está bem, no outro dia ele não está mais. E Deus fala que o verdadeiro cristão, ele mantém uma linha reta na caminhada com o Senhor. Nós hoje no século 21 precisamos manter uma linha reta com o Senhor. Nós cristãos de verdade não podemos ficar oscilando para cima e para baixo. Nós não podemos ser um termômetro. O termômetro ele só mede a temperatura de um ambiente. Nós temos que ser um termostato. O termostato ele equilibra a temperatura. Deus nos chama hoje no século 21 para ser termostatos e não termômetros. Deus não quer ninguém medindo a temperatura de um lugar. Ele quer pessoas equilibrando a temperatura nos lugares. Glória a Deus. É isso que Deus está falando conosco nessa noite. O verdadeiro cristão precisa manter-se constante diante de Deus. Abra comigo aí em Filipenses. Filipenses no capítulo 2, versículo 5. A palavra do Senhor diz assim, em Filipenses 2:5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E eu quero te perguntar, meu irmão, Jesus, ele foi inconstante ou ele se manteve constante o tempo todo do seu ministério? Deus ele quer cristãos constantes, linha reta, termostatos, equilibrando a temperatura aonde esteja, ou seja, fazendo a diferença aonde ele esteja plantado. José não foi um homem inconstante, tinha tudo para ser inconstante, ter altos e baixos, foi traído pelos irmãos, foi parar na cadeia inocentemente, mas ele nunca oscilou na sua caminhada com Cristo. Adriano, o que nos segura e não nos permite ser inconstante? Aquela pessoa que tem uma promessa do Senhor na vida dela, ela nunca é inconstante, porque ela tem uma palavra, ela tem um sonho, ela tem uma palavra de Deus na vida dela. Glória. E essa palavra, esse sonho que nós temos de Deus, é isso que nos faz ser cristãos verdadeiros, constantes, como José foi. Ele tinha sonhos. Deus deu para ele sonhos ainda jovem. E esses sonhos fez com que esse pequeno jovem passasse por tudo isso e mantesse firme no propósito eterno de Deus para a vida dele. E é isso que Deus quer de mim e de você, meu amado. Moisés também, depois que foi chamado por Deus,
foi um homem firme, foi um homem constante. O apóstolo Paulo, depois que teve um encontro com o Senhor, foi um homem também firme, um homem constante. Não titubeou nem para a direita, nem para a esquerda, nem olhou para trás. Todos esses homens tiveram momentos de alegria, mas também tiveram momentos de dificuldades. Mas nada os tiraram do caminho e do propósito de Deus para a vida deles. Eu quero que você abra comigo em Apocalipse, no capítulo de número 3, versículo de número 14. Aqui Deus vai mostrar para nós uma igreja que a maioria das igrejas hoje do século XXI tem se encontrado dessa forma. E é isso muito perigoso. Apocalipse 3, versículo 14 diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morto, nem és quente, nem é frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Queridos, a igreja de Laodiceia era um grande centro comercial da cidade, tinha tudo para ser, e era a igreja mais poderosa da Ásia Menor. Era uma igreja riquíssima, riquíssima materialmente, mas espiritualmente estava morta. E a igreja de Esmirna, que se achava tão pobre, e diz a palavra que o templo da igreja de Laodiceia era um templo muito lindo, mármore naquele piso, mas estava morta. E aquela igreja humilde de Esmirna, que se considerava pobre, Jesus vira para ele e fala assim: você é rica. Você é rica, porque o meu Espírito Santo habita no meio de vós. E é essa palavra que eu quero liberar sobre a igreja de Simonese. Você é rica, membro de Simonese. Você é rico, sabe por quê? Você carrega as marcas da promessa. Você carrega as marcas de Cristo na sua vida. Você é rica, querido. Não podemos ser como essa igreja de Laodiceia, porque nós temos a maior riqueza, que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. O nosso Consolador. Aleluia. A nossa testemunha fiel. Aleluia. Não precisamos andar em constante um dia triste, um dia feliz, não. Nós temos que ser felizes todos os dias, porque alguém já subiu no madeiro por mim, por você, pagou um preço, selou o preço, está pago. Nós somos salvos, Amém. A terceira verdade é que precisa haver temor de Deus em nossos corações. A terceira verdade para a igreja hoje do século XXI é que precisa haver temor de Deus nos nossos corações. E eu quero compartilhar lá no versículo 43 de Atos, capítulo 2. Pedro está dizendo para aqueles irmãos, Pedro está falando para aqueles irmãos, mas aqueles irmãos eles tinham temor no coração, porque se você olhar lá no versículo 43 vai dizer: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Está falando que em cada alma daquelas pessoas havia um temor do Senhor, e devido a esse temor do Senhor da igreja, o Senhor operava milagres, o Senhor operava prodígios no meio da igreja. Glória a Deus. Queridos, é preciso haver temor na minha face, na sua face hoje. O texto que lemos relata que havia temor em cada alma dos irmãos da igreja primitiva. Essa palavra temor, que significa estado de adoração. Estado de adoração. Uma adoração contínua. Uma adoração que nunca parava. Os cristãos da igreja primitiva viviam em um estado de adoração contínua. Havia em seu corpo, em seu semblante, pavor, êxtase, perplexidade. Por que havia no rosto deles pavor, êxtase e perplexidade? Porque, queridos, eles viam o milagre de Deus acontecendo. Entrava o céu dentro da igreja e saía enxergando. Entrava pessoas
E mais à frente nós vamos aprender sobre essa pergunta, talvez você esteja fazendo. Esses irmãos testemunhavam de milagres, de prodígios que eram realizados por Deus no interior daquela igreja. Por que a igreja do século XXI tem deixado de ver os milagres acontecer? Por que será que os prodígios de Deus têm cessado nas igrejas? Por que a igreja desse século tem deixado de experimentar o sobrenatural de Deus? Nós falamos no início que o nosso Deus é imutável. O mesmo que curava no passado, cura hoje também. O mesmo que libertava no passado, liberta hoje também. Mas por que será que nós não temos visto aquilo que aqueles irmãos viam no interior daquela igreja? Por que a igreja, quando eu falo igreja, eu não estou me referindo a uma igreja, eu estou referindo às igrejas espalhadas pela face da terra hoje do século XXI. Por que será que nós não temos visto o sobrenatural de Deus? Se Ele mesmo disse lá em João 10:10 que Ele veio para que eu e você tivéssemos vida e tivesse vida em abundância. Ele acrescentou, não é só ter vida, é ter uma vida abundante na graça da pessoa de Cristo. Glória a Deus. Por que será então que nós não temos testemunhado como aqueles irmãos testemunharam? Porque falta humildade, porque falta arrependimento sincero, porque falta amor sincero, porque falta obediência e temor ao Senhor. Aleluia. Quando a igreja do século XXI ela entender esse processo de humildade, obediência, temor ao Senhor, amor, ela vai ver coisas acontecendo dentro dela. Glória. E o mundo inteiro vão querer vir para aquela igreja e testemunhar aquilo que está acontecendo. É isso que Deus quer falar comigo e com você nessa noite. Ele está falando assim: olha, eu sou o mesmo Deus que conversava com Moisés. E eu estou querendo conversar com você também. Mas por que será que eu não tenho conversado? Porque falta amor, falta temor, falta humildade. Glória! Falta a gente fazer aquilo que aquele cântico diz: eu me rasgo por inteiro. Faço tudo. Será que eu faço tudo? Estou falando para a minha vida. Mas vem novamente, Senhor. Eu me rasgo por inteiro. Será que eu me rasgo mesmo? Será que eu deixo Deus agir em todas as áreas da minha vida? Abra comigo em Marcos, capítulo 2, versículo de número 21 e 22. Diz assim a palavra do Senhor: ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rodilha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. O que Deus está querendo dizer com isso para mim e para você? É preciso deixar as marcas do velho homem. É preciso abandonar as marcas do velho homem. É preciso se despir do velho homem e se vestir do novo homem, criado segundo a justiça e a verdade do nosso Deus Todo-Poderoso. Não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Ou seja, o Espírito Santo ele não vai entrar numa pessoa que não deixou para trás aqueles costumes do mundo. O Espírito Santo ele não vai usar uma pessoa que não deixou para trás aqueles costumes do velho homem. Mas aquele que já deixou o velho homem, aquele que é nascido de novo em Cristo Jesus, aquele que já vestiu a roupagem do novo homem, esse vai ser um homem e uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. Aleluia! Precisamos ter sede em ver os prodígios de Deus. Precisamos ter sede em conhecer a Deus. O temor do Senhor gera em nós sabedoria. Mas está onde na Bíblia? Abre comigo lá em Salmos.
Abra comigo em Salmos. Salmos, no capítulo 111. Salmos 111. Versículo de número 10. O temor produz sabedoria. Olha o que diz o Salmo 111, no versículo 10. O salmista diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revela prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Queridos, é aquele temor da igreja primitiva. Eu disse aos irmãos e compartilhei. Essa palavra temor aí, nesse versículo, está significando uma adoração contínua. Sempre adorando, sempre temendo ao Senhor. Vivendo uma vida constante, alinhada com o nosso Deus. O temor do Senhor gera em nós sabedoria. E eu quero te dar um exemplo. Existia 10 virgens, mas só 5 eram sábias. 5 eram nécias. Qual foi a diferença na vida delas? Quando nós temos o temor do Senhor, nós esperamos o Senhor, porque a qualquer hora que Ele chegar, nós estaremos preparados como aquelas virgens sábias. Quando nós temos o temor do Senhor, nós nunca vamos ser pegos de surpresa. Quando nós temos o temor do Senhor, nunca vai faltar em nós aquilo que precisamos para poder subir com o nosso Deus. Mas se não temos o temor do Senhor, somos como aquelas virgens nécias que não souberam esperar o noivo e ficaram da porta para fora. A terceira verdade que o Senhor ministrou no meu coração é que no século 21, homens e mulheres precisam carregar na sua face o temor do Senhor. Pessoas que carregam o temor do Senhor estão preparadas em todo o tempo. Pessoas que carregam o temor do Senhor não murmuram por causa do tempo, mas estão preparadas em todo o tempo. E eu já estou terminando, querido. Eu não quero que você bata em mim. A quarta verdade é que necessita haver unidade no corpo de Cristo. Onde não há unidade, não há crescimento. Nada cresce fora do corpo. Mas também se alguma coisa prejudica o corpo, Deus ele arranca do corpo. É preciso haver unidade. Então a quarta verdade que eu quero deixar com a igreja, e última, é que precisa haver unidade no corpo de Cristo. Olha o versículo 44 de Atos capítulo 2. Versículo 44 de Atos 2 diz assim: todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. À medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam, unânimes, no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Uma igreja para crescer é preciso crescer em unidade primeiro. Os irmãos da igreja primitiva, além de se arrepender, viver perseverante no Senhor, haver temor em suas faces, os líderes pregando a mensagem da cruz, eles também viviam em unidade. Todos viviam juntos, no partir do pão, nas orações, ninguém orava sozinho, nas 12 horas de orações, todo mundo orava junto, na escola dominical, todo mundo aprendia junto, todos viviam juntos no partir do pão, nas feiras do Senhor não faltava ninguém, pastor Gil, todos ceavam juntos. Porque havia um temor. E quando há unidade, não há espaço para inveja, não há espaço para maledicência, não há espaço para briga, não há espaço para confusão,
coisas são jogadas por terra na mão de Deus. Amém. A própria palavra está afirmando que todos tinham tudo em comum. Essa igreja traz uma lição para as igrejas dos nossos dias: unidade. O versículo 45, se você olhar, relata que eles vendiam suas propriedades e bens, e à medida que alguém tinha necessidade, os recursos eram compartilhados entre eles. Eu não estou dizendo que tem que sair daqui e vender tudo que você tem e dar para o seu irmão, não. Eu estou querendo afirmar para você nessa noite com muita tranquilidade. O que eu, Adriano, tenho que aprender hoje, o que você tem que aprender hoje, o que nós temos que aprender hoje, é amar o nosso próximo. É amar o nosso próximo. É sofrer junto com ele. É se alegrar junto com ele. É crescer junto com ele. E se você parar para poder estudar sobre unidade, você vai ver que o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12 em diante, ele vai comparar a unidade da igreja como um corpo, onde ele fala que os membros inferiores não são menores que os membros superiores. Ou seja, o dedinho do pé, ele não é menos importante do que a cabeça. Isso quer dizer o seguinte, meu amado: cada um que está aqui nessa noite tem um valor especial para Deus. Tem um chamado específico de Deus. E que juntos completam a família de Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém? Que Deus possa te abençoar no nome de Jesus. Que você, igreja em Simonésia, eu, igreja em Manhuaçu, e os demais que aqui estão, possamos ser uma igreja que carregue a marca de Cristo. Possamos ser uma igreja que carregue o temor do Senhor no nosso rosto. Possamos ser uma igreja que persevera no Senhor. Em toda circunstância, nós fazemos como o apóstolo Paulo. Mesmo quando tudo vai estar mal, eu permaneço feliz porque eu aprendi a ser feliz em qualquer circunstância, em qualquer situação. Eu sei estar humilhado, mas também sei ser exaltado. Eu sei ser alegre quando estou com fome, mas também sei ser alegre quando tenho ânimo. Aprendi a viver em qualquer circunstância, queridos. Por isso que ele disse: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que para mim você possa ser assim também, no nome de Jesus. Amém? Pai, abençoa os nossos vizinhos aqui, da esquerda, da direita, da frente, aquele que mora lá atrás. Abençoa essa cidade. Nós declaramos nessa noite que Simonésia é a nossa igreja. Nós declaramos a bênção do Senhor sobre cada lar aqui representado, sobre as famílias de Simonésia, sobre as famílias, ó Deus, que estão representadas aqui no nome do Senhor Jesus. Pai, todos os pastores das mãos do Senhor, abençoa eles, sustenta eles. Meu Pai, aqueles que viajaram por aqui, abençoa o retorno, assim como o Senhor foi com eles na vida, seja com eles aí agora, em nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, igreja, e que as doces suaves consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre esse povo abençoado e abençoador, e sobre toda Israel de Deus espalhada por esse mundo, em nome do Senhor Jesus. Está terminado, igreja, na gloriosa paz do Senhor Jesus. E não saia daqui sem abraçar o seu irmão, sem dar uma linda salva de palmas para Jesus. Wow.
para que a glória de Deus ela venha se manifestar nessa cidade.